Boa tarde a todos. Enfim, chegamos aqui no 10º vídeo, que corresponde aos 2 últimos capítulos do livro Distorcer o Brasil, onde vou aqui ver exatamente como é que eu escrevi. Onde eu resumo as torções cotidianas dos cidadãos, né, que é resumida naquela autoalienação, na autoexclusão que nós fazemos da participação na coisa política. Isso é uma cultura sedimentada já no Brasil desde a época colonial, desde a plena vigência da expressão barroquista brasileira na colônia, onde mesmo as nossas elites se sentiam bypassadas pelas decisões dos governantes que, afinal de contas, não estavam no país, não estavam naquilo que a gente chamava do Brasil, que era uma colônia, estavam na metrópole, em Lisboa. E isso foram 300 anos, como eu já expliquei nos outros capítulos, sedimentados na nossa consciência de alienação. Quer dizer, pouco nós podemos fazer porque nosso destino não é definido aqui, é definido fora, com um oceano entre nós e os governantes. E quando eu digo um oceano, eu digo um oceano mesmo metaforicamente, não só apenas fisicamente, como um lugar muito distante, né? Os portugueses que se assentaram aqui não se assentaram com o projeto de constituir uma nação independente. Isso ocorreu, e mesmo assim de maneira dúbia, de certa maneira como uma farsa, só no início do século XIX. Então nós permanecemos do século XVI ao século XIX, 3 séculos ou mais de 3 séculos, não é? Porque a gente viveu esse tempo todo com a cultura política colonial, né? De servir a um senhor que sequer a gente conhecia. Pois bem, isso é o 10º capítulo, e o final do livro é uma proposta. Porque é aquilo que eu vivo dizendo aqui, eu já disse seguramente aqui, né, no decorrer desses 10 vídeos, né? Nós fazemos muitas críticas, despertamos nos últimos anos uma consciência crítica muito grande com relação às políticas públicas, à conduta dos governantes, mas a proposta nós pouco nos atemos a fazer, a estudar, a nos dedicar a fazer. Então eu retomo os 12 valores corrompidos, né? No vídeo passado, no vídeo 9º, eu falei da torção dos valores, né? E notem bem, quando eu listo aqui no Distorcer o Brasil os 12 principais valores que nós distorcemos, com I, né? Nós contorcemos, nós não guardamos o sentido verdadeiro dos mesmos, né? Eu estou me referindo, na verdade, aos 12 dragões que lutam com o Curupira na versão ficcional do Distorcer o Brasil, que é o livro Curupira, que eu me dediquei a fazer aqui o resumo para vocês no vídeo 7 e 8. Então, como eu pretendo concluir agora esse curso com essas 10ª videoaula, e depois eu vou continuar com outro formato, né? Tanto num formato de expressão mais de ensaio, de comentário político, quanto num formato mais de registro poético, né? Mas esses 12 valores corrompidos, que correspondem aos 12 dragões da maldade, contra o qual
há uma luta do Sir Roger Scruton, né? Se trata da vida. Veja bem, eu falei 12 porque nós trabalhamos com o número 12, que é um número um pouco cabalístico, tudo é 12 aqui, né? Na ficção do Curupira. Mas desde o Distorcer o Brasil, eu poderia, de vez em quando me ocorre um valor que nós distorcemos e não está na lista desses 12. Eu apenas coloquei os 12 principais, que serão os 12 dragões, né? A vida, que a gente insiste em conceber como condições de vida e não como a vida em si, a vida como um dom de Deus, né? A liberdade, que nós deterioramos, corrompemos como licenciosidade. A honra, que nós achamos engraçado, porque domina entre nós o jogo da farsa, da trapaça, né? A honra ficou distante, é quase como uma piada. Não é entendida a honra realmente como cumprir, ter expectativa, manter a expectativa de ter confiança na palavra, de cumprir a palavra, né? A propriedade, que é sempre corrompida dentro de um sentido barroquista de propriedade social, um sentido de um pendurucalho adjetivo que denota uma inconsistência, um desconhecimento da propriedade em si, o que significa a propriedade em si. Eu estou falando da propriedade privada, sobretudo, porque a propriedade coletiva nada mais é do que a afirmação de um somatório de propriedades privadas e uma afirmação livre, de livre escolha de se comunicar, fazer comunhão ou não, ou de sair desse contrato de propriedade coletiva. Então, a propriedade implica num conhecimento substancial do valor da liberdade. A justiça, que pelo ativismo social a gente vê hoje no Brasil, a gente não sabe o que é a justiça em si, como missão do próprio governante, como função do próprio Estado, como objetivo e fim do próprio fazer política, né? E a justiça é sempre compreendida como justiça social, também com esse pendurucalho barroquista. A cidadania, que é confundida com vilania. A democracia, que é degenerada em demagogia. A política, que é degenerada, corrompida como exercício de poder. A moralidade, que é simplesmente ignorada e metonimicamente trocada por legalidade, quando legalidade não tem nada a ver com moralidade. A cultura, que é totalmente desvinculada da tradição da alta cultura e é sempre um jeitinho, né? A crença e a fé, como não apenas a crença e a fé através da prática religiosa em Deus, ou numa dimensão supra-real, supra-sensível, mas a fé, mesmo a fé pública, né? Que nós não temos, porque é resultante da falta do entendimento do que seja a honra, né? E, por fim, desculpa, o maior dos valores, aquele que nós, dentro da nossa tradição, mais prezamos, que é o valor da beleza, do belo, né? Dentro de todos os ideais da tradição ocidental, aquilo que o brasileiro mais cultiva, mais venera, é a expressão estética, né? E daí o equívoco de se levar a expressão estética ao âmbito do exercício do poder ou da representação política, né? Por quê? Porque a concepção de beleza é uma concepção barroca. É uma concepção onde a essência é trocada pelo ornamento. O essencial da beleza, do bom gosto, da sensatez, do equilíbrio, da prudência, é trocada pelo pendurucalho, como eu digo, pelo adjetivo, né, pelas qualificações, que são sempre efêmeras, episódicas e nunca substanciais, né? E
E eu com isso é a grande metáfora da nossa vida apolítica, da nossa alienação da participação da vida pública. Nós não temos uma elite que nos lidere para tomar conta, que tenha como missão tomar conta da coisa pública, do que é o legado do exercício do bem comum, né? E isso nós apresentamos, então, nesse último capítulo, o decálogo da cidadania. E aí criamos várias missões que uma elite agrupada e associada por esse objetivo teria que realmente fazer para reformar a nossa representação política, né? Ou fundar a verdadeira democracia, resgatar esses valores que foram corrompidos, esses valores da propriedade, da justiça, da cidadania, da política, da democracia, da cultura, da verdadeira propriedade, da honra, etc. E da liberdade, né, que é o valor mais assacado, mais distorcido nos tempos atuais, né? E note, é impossível definir um desses valores sem se recorrer a um conhecimento do outro valor. É impossível definir a vida sem compreender o que é a liberdade, o que é a propriedade, o que é a justiça. É impossível definir a propriedade sem entender que pela propriedade a gente põe em risco a própria vida, a própria liberdade. É impossível definir, e por aí vai, né? Ou a gente compreende ou reintegra, restaura a significação verdadeira, filosófica, dentro da tradição da filosofia, desses valores, por parte de uma elite. Isso não é uma missão, não é um trabalho para ser feito, lamento dizer, por mais democráticos que a gente queira ser, mas sempre haverá uma liderança, um coletivo de que a gente chama das elites, dos melhores de nós, para perseguir esses valores, a reconstrução desses valores. E juntando todos eles, na verdade, o principal valor é da representação política, né? O que é o nosso sistema político? O que é nosso sistema eleitoral? Nosso sistema eleitoral, que está por trás dessa crise toda que nós estamos vivendo nesses últimos meses, né? Com a tomada de poder, como foi dito, da esquerda, numa experiência pela primeira vez nas últimas décadas do Brasil, desde a nova República, lá se vão 30 anos, que nós temos conseguimos a oportunidade de experimentar um governo que é de direita, que é conservador, aliado com os liberais, né? Como eu sempre digo, conservador nos costumes e liberais na gestão, na condução da coisa pública, da economia, né? E pela primeira vez nós vimos isso acontecer, nós perdemos essa oportunidade de ver o que uma direita aliada com os liberais podem realmente fazer pela coisa pública, né? E reestabelecemos, lamentavelmente, a hegemonia da aliança dos socialistas veganos, os sociais-democratas, com os socialistas carnívoros, né, os comunistas, através da volta desse governo aí progressista, que vai repetir, para nossa infelicidade, para nossa desgraça, todos os erros cometidos nos últimos 30 anos de hegemonia social-democrata e socialista, né? Então, no último capítulo, eu proponho, então, que essa elite brasileira se reúna através de um método, uma tecnologia social que a gente desenvolveu no Instituto de Cultura de Cidadania, através dos programas de agentes de cidadania. Nós chegamos a fazer, vocês têm isso no site, podem verificar. No livro também eu descrevo como foi feito e como poderá voltar a ser feito.
né? Lamentavelmente foi descontinuado porque juntar esses mais de 300 videodepoimentos de propostas de cidadãos de bem para resolver uma determinada questão de política pública era financiado pela iniciativa privada. E nos últimos anos, simplesmente, eu não consegui manter as fontes de financiamento desses programas. E esse programa foi realizado nas redes sociais, né? Porque nós não podemos contar mais com a mídia. A mídia mostrou aí, no último período eleitoral, o quão vil ela pode ser, né? O quão traidora dos ideais da cidadania. A grande mídia que eu falo, né? Há sempre exceções, né? Eu costumo sempre apontar aqui as exceções, né? Um dado momento, o primeiro movimento do grupo Jovem Pan, a revista Oeste, né? E o Brasil Paralelo, como produtor de conteúdo de reflexão histórica brasileira, é excepcional, né? Fez mais pela educação, eu costumo dizer isso, né? Ele fez mais pela educação, atingindo 20 milhões de jovens e de cidadãos atuantes brasileiros do que todas as 76 universidades públicas brasileiras que estão em estado de sepulcro, né? Um estado de museu, muito pouca coisa se produz na universidade pública. E os agentes de cidadania é exatamente isso, né? Mais de 300, os quais eu poderia listar vários exemplos, eu dou no último capítulo do livro, aqui no Distorcer o Brasil, nesse último capítulo. Chama-se o Programa de Agentes de Cidadania para Distorcer o Brasil, no caso, para distorcer o Brasil, né? Da distorção barroquista que ele teve. Então, e desses 100, eu diria que tem pelo menos uns 30 ou uns 20 que são de excepcional qualidade, né? Reflexiva, de capacidade de entendimento do que são esses valores, né? Sobretudo, algumas reflexões de profissionais liberais com relação a esses temas do restabelecimento, da restauração da verdadeira democracia e da representação política, né? Vejam bem o barroquismo e a importância do teatro como instrumento de transformação social, desde a época dos jesuítas, desde a época dos gregos, né, com as tragédias e as comédias gregas, que no Brasil a representação tanto pode ser entendida como uma representação dramática, teatral, no qual um ator que interpreta um personagem previamente escrito. Então, ele, na verdade, ele é um polo passivo da ação do personagem. E a representação política, que é exatamente o contrário, com a mesma palavra, aplicada através dos mandatos eletivos, né? Onde o representante obrigatoriamente segue o voto, o mandato do cidadão. O cidadão o cidadão eleitor que é o mandante. Ele é apenas o mandatário, aquele que segue esse papel. E isso não é entendido no Brasil, esse valor da verdadeira representação. O primeiro trabalho a ser feito por uma elite de cidadãos nas redes sociais, de maneira organizada, é exatamente recuperar a essência da democracia, que é a essência do que significa representação, do que significa o cidadão ser dono do mandato, ser ele o polo ativo e o mandatário, o eleito, o deputado, o vereador, até presidente da República, ser, na verdade, o mandatário, né? O polo passivo, que tem que cumprir aquilo que é o voto, o desejo do cidadão. Portanto, gente, nesse vídeo 10 eu queria concluir com a proposta que o livro faz de
resgatar e dar continuidade ao programa de agentes de cidadania, que nós ficamos ativos com a Voz do Cidadão, quando a Voz do Cidadão estava em plena operação, quando tinha financiamentos, porque a gente nunca aceitou financiamento público, né? Se você aceita financiamento público, você põe em suspeição todo o trabalho que você está fazendo. Ele passa a ter um patrão. E o pior patrão que um trabalho de cidadania pode ter é um patrão governamental, de mandatos ou cargos políticos, né? Por quê? Porque nós vamos acabar sem ter a liberdade de afirmar aquilo que a gente acredita como restabelecimento, restauro, recuperação da democracia, que, veja bem, a gente nunca chegou a ter. A gente teve ensaio apenas de uma farsa de democracia, de momentos de muita demagogia, de corrupção dos valores essenciais da democracia na história da República, né? Eu diria até que, na época do Império, nós tínhamos mais liberdade democrática, liberdade de ir e vir, de associação, de se opor ao governante, de expressão, nem se fala, liberdade de imprensa, nunca mais se fez uma liberdade de imprensa como a que nós tínhamos na época do Segundo Reinado, na época de Dom Pedro II. Raros momentos na República, a gente teve muito mais censura, autoritarismo, do que propriamente liberdade de expressão. Eu daria como uma exceção o período de Juscelino, não é à toa que lá, naquele período, entre o final da década de 50 e o início da década de 60, a plena expressão, o direito difuso de qualquer cidadão se exprimir era tão grande que foi nessa época, no final dos anos 50, que surgem os grandes momentos de afirmação da cultura brasileira. Eu digo até da alta cultura brasileira, né? Através da música popular, da música de concerto de Vila Lobos, da música popular de Dorival Caymmi, de Tom Jobim, de vários compositores populares que na época brilharam com a questão da bossa nova, né? Diria o cinema novo, com Glauber e todos os grandes cineastas brasileiros que brilharam no período da década de 60 até a década de 70. Da literatura, né? É na década de 50 que surge o maior expressão literária brasileira, depois de Machado de Assis, que viveu no Império, o maior escritor brasileiro, na minha opinião, que se equipara a Machado de Assis, que é Guimarães Rosa, e que não é por outra que Guimarães Rosa é um escritor extremamente ciente, senhor das técnicas do barroco, né? Ele cria quase que uma linguagem, ele é extremamente barroco, através da criação não só de neologismos, como na criação de uma nova linguagem, de uma nova dimensão da literatura ficcional brasileira. Enfim, não é por acaso, né, nesses raros momentos, em 2 décadas e meia, que a gente, nessa república que já vai para mais de um século, a gente consegue viver num estado de liberdade, onde o cidadão é efetivamente senhor do Estado, dos governantes, dos políticos, né? Mas o que realmente é a tônica, o que é a regra, é a corrupção da democracia e com ela a corrupção desses valores todos, né? Portanto, então, no final, eu apresento esse programa de agentes de cidadania, que pode ser retomado a qualquer tempo, desde que a gente recupere desses 300, eu diria que pelo menos uns 10%, uns 30 agentes de cidadania, não vou citar nomes aqui, mas vocês vejam, está tudo na internet, no nosso canal do YouTube, no site da Voz do Cidadão, pelo menos uns 30 deles são excepcionais, são guerreiros que até hoje lutam pelo resgate da democracia brasileira, que são verdadeiros agentes, né,
no sentido de que fazem acontecer, que procuram fazer propostas de resgate, de recuperação desses valores e desses 12, pelo menos 12 dragões da maldade que visitou as terras de Pindorama. É isso, gente. Com isso eu concluo aqui os 10 vídeos da proposta de interpretação do Brasil, que é a tese da nossa resiliência barroca, ou barroquista, né? Propriamente o barroco acabou no século XVII, mas a gente continua com ele até hoje, na nossa maneira de pensar, no nosso imaginário, né? Esse movimento de metonímico, metafórico, irônico, a hipérbole, né? O gosto pela hipérbole, o gosto pelos paradoxos. Os paradoxos são interessantíssimos para levar a gente à reflexão na literatura, mas não como política pública, não como política de gestão de um país, não como essa confusão jurisdicional que nós vivemos, de uma juristocracia que faz terra arrasada de qualquer crença que o brasileiro tenha na justiça, né? Estão destruindo o sistema judiciário brasileiro, e quem está destruindo são os próprios magistrados barroquistas, os magistrados esquerdo-barroquistas ou barroco-esquerdistas, né? E na sua própria conduta, quer dizer, o ministro diz hoje que o governo que a Lava Jato condenou era a maior corrupção do século do mundo ocidental, e hoje em dia ele nega isso e trabalha ativamente pela manutenção desses mesmos atores, né, no governo. Uma outra ministra diz que tinha acabado, a época do cala-boca já tinha acabado no Brasil, e, no entanto, ela vota a favor da censura de prender cidadãos por crime de opinião que não existe, a não ser na ficção barroquista da mente retórica distorcida desses ministros, né? Então, nós temos que tomar, os agentes de cidadania têm que tomar a um grupo, o Senado Federal, porque o Senado Federal é a única instituição que pode julgar esse abuso de poder do judiciário brasileiro, enquadrar o judiciário brasileiro para que ele volte a fazer justiça e não a se meter na política. E vamos ver como é que vai ser essa construção agora na oposição, né? Porque nós experimentamos tentar fazer isso com um governo conservador e, lamentavelmente, não conseguimos, né? Por N fatores, mas o fator fundamental é a prova de que essa cultura de farsa, de trapaça, de valores corrompidos que não significam aquilo que dizem significar, foi a nossa grande queda, né? Nosso grande erro, né? E quanto mais cedo a gente admitir isso, melhor, né? E eu tenho certeza que nós construímos, eu sou muito otimista, porque independente de termos perdido uma aliança interessantíssima que estava apontando o Brasil para um ciclo enorme de recuperação econômica, social, enfim, cultural, né? Nós podemos voltar a fazer isso muito em breve, porque a esquerda acabou, meus queridos, no mundo inteiro. A verdade é essa. Isso aí que a gente vê em alguns países, né, de lamentável existência, miserável resistência, é o estertor dessa grande utopia que não por acaso surge exatamente com a hegemonia do pensamento moderno, com a ruptura do pensamento moderno no século, a partir da Renascença, né, no século XV, XVI e XVII, com o Iluminismo, das tradições, dos valores das tradições da antiguidade clássica,
ocidental que fundou o Ocidente, os valores do Ocidente, né? E que nada tem a ver com essa corrupção axiológica, né? Essa corrupção de base, de conceitos que eu venho me referindo. Portanto, muito obrigado pela companhia que vocês me fizeram nesse último ano, com essas 10 videoaulas, e em breve eu estarei voltando outra vez com a participação, né, o comentário, a análise dos fatos culturais brasileiros sob esse ponto de vista, para que vocês possam ter uma arma a mais, uma ferramenta a mais para trabalhar essa cultura que eu não tenho dúvida que vai se sobrepor, que é a cultura da verdadeira cidadania, né? Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus.